quinta-feira, o Senhor trouxe uma palavra para nós, que nós temos uma grande obra e nós não podemos parar. Nós vamos passar por adversidades, por dificuldades, nós vamos passar por dores, por percas, mas nós não podemos parar, porque o Senhor tem uma grande obra que Ele entregou para nós e nós vamos continuá-la. Amém? Eu quero pedir que você feche seus olhos para nós colocarmos o nosso coração nesse momento diante de Deus. Paizinho querido, o que eu te peço nessa manhã é que o Senhor venha, Pai querido e santo, falar aos nossos corações, que o Senhor venha entregar a palavra direto do teu trono, a palavra, aquela que o Senhor colocou no meu coração para que eu entregasse, mas é a mensagem do Senhor. Que os teus filhos estejam com o coração aberto, com o coração assim como uma terra muito fértil para receber da tua palavra, para receber daquilo que o Senhor tem, Senhor, para fazer sobre a vida de cada um deles. Peço que o Senhor use a minha vida, Pai querido e santo, derrame da tua unção nesse momento sobre a minha vida, para que eu possa entregar, Senhor, a palavra do Senhor nesta manhã. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu acordei hoje pensando numa coisa e queria muito dividir com vocês. Vocês estão felizes por estar na casa de Deus hoje? Por estar na casa do Senhor? Como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas será que às vezes a gente tem noção do que é estar na casa do Senhor? Sabe por quê, queridos? Enquanto nós estamos aqui sentados num lugarzinho abençoado, que está sendo preparado para você ouvir a palavra, vai ficar ainda mais bonito. Tem pessoas nesse momento que estão sendo mortas por amor ao Evangelho, por pregar a palavra do Senhor. Será que hoje você pode, cravar no seu coração isso, do quão privilegiado você é? Você nasceu num país livre, você vive num país livre. Aqui nós não somos presos por pregar a palavra de Deus, não é verdade? Nós temos liberdade para isso. E talvez por conta disso a gente não valorize tanto. E essa semana eu estava olhando o Instagram e apareceu um vídeo muito forte, muito marcante, de um missionário que foi, na década de 90, ele foi para a China para conhecer uma igreja perseguida, era uma igreja doméstica, feita num porão, numa garagem. Ali tinham 300 pessoas chorando, clamando pela presença e pela palavra do Senhor. E esse missionário, ele pergunta para as pessoas que estão ali organizando, pergunta para eles assim, olha, quanto tempo eu devo pregar? E eles dizem, das 8h30 da manhã às 19 horas. Às vezes nós ficamos aqui 1h30. Pensando lá fora, pensando em tanta coisa e não entendemos quão grande privilégio é estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E ele pergunta, quando eu devo parar? Quantas pausas eu devo fazer, né, durante essa pregação de 8h30 até as 19 horas? E eles dizem assim, não pare, não pare. E ele pergunta, o que eu devo pregar? E eles dizem para ele, de Gênesis a Apocalipse. Porque esse povo, naquela época, acredito que pior do que hoje, eles não tinham acesso à Bíblia, acesso à palavra de Deus. Sabe isso aqui, que às vezes a gente deixa juntando poeira na nossa casa? Eles não tinham acesso. Então eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Depois eu vou mandar lá no nosso grupo esse vídeo, só para vocês verem com os próprios olhos a dimensão, a sede daquelas pessoas em ouvir a palavra de Deus. E que hoje o Senhor encontre o seu coração dessa forma, que nós não vamos fazer pouco, não vamos fazer menos, não vamos fazer isso de um dia comum. E hoje é domingo, eu tenho para a igreja. Não, hoje é dia de estarmos aqui, cultuando, adorando ao Senhor, junto, como o pastor falou, né? Aonde nós estamos juntos, o Senhor derrama a bênção. E como diz aquela canção, que a gente tenha isso em mente, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim, pensava em nós. Foi pago um alto preço para que você tivesse liberdade para buscar e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então hoje o que eu quero falar com vocês é uma palavra onde Deus fala muito mesmo ao meu coração. É em Isaías 43, o versículo 18 e 19. Aqui também, para quem não trouxe a palavra de Deus, está aqui. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. A minha versão é um pouquinho mais moderna e ela diz assim, mas eu quero me atentar a essa, mas eu vou dividir com vocês. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu amo essa palavra, irmãos, porque essa foi a palavra que o Senhor entregou para nós. O Senhor falou comigo quando estávamos para vir para Portugal. Eu entrei pelo portão da minha igreja e o Espírito Santo falou audível ao meu ouvido. Foi uma experiência muito boa. Ele disse assim: eu estou fazendo uma coisa nova. E eu fiquei pensando naquela hora, meu Deus, eu já ouvi isso, eu não sei onde está, mas eu já ouvi isso. E eu fui procurar na palavra e o versículo era esse. E eu não tinha ideia do quanto o Senhor ia trabalhar mesmo. Ele nos trouxe debaixo dessa palavra. Estou fazendo uma coisa nova. E eu não imaginei o quanto o Senhor ia trabalhar nos nossos corações através dessa palavra. Acho que se eu for fazer um resumo, desde o dia que a gente chegou até hoje, a gente vai completar nesse mês 3 anos aqui em Portugal. Eu acho que eu vivi todos esses processos. Esqueça o que ficou lá, Ivani. Eu tenho algo novo para você. Não, mas eu sinto saudade, mas eu sinto falta. Esqueça o que foi. Estou fazendo uma coisa nova e Deus está fazendo. E às vezes a gente está tão disperso, tão desatento e a gente não vê, né? Não, porventura não perceber, não percebeis, não reconhece. E o Senhor, né? Eis que porém um caminho no deserto. E hoje quando eu olho a Yahvé Portugal aqui em Viana do Castelo, e eu falo, meu Deus, Deus realmente faz caminho no deserto, faz rios no ermo. O que para mim era impossível, Deus fez. Então essa palavra faz muito parte, sim, da nossa vida, do nosso processo aqui. Então eu quero dividir com vocês o que o Senhor colocou ao meu coração. Não vos lembreis das coisas passadas, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Sabe, queridos, nós temos uma tendência muito grande de viver olhando para o passado. E será que isso é ruim, a gente olhar para o passado? Eu acho que depende. Porque quando nós olhamos para o passado como lembranças, quando a gente lembra de um tempo bom, a casa dos nossos avós, né? Todo mundo acha que tem uma lembrança boa com os avós, do nosso tempo de criança. É bom a gente ter essa lembrança, aprender com o passado, aprender, né, com aquilo que já passou. Nesse lado é bom, mas se hoje nós vivermos olhando para o passado de forma a querermos viver o passado no presente, isso é ruim. Porque nós vamos estar alimentando o passado. E a gente precisa saber que passado é passado, já passou, já foi, não volta mais. Dá para voltar no tempo de infância? Dá para trazer algumas pessoas que já se foram? Não dá, é passado, já se foi. E se nós vivermos alimentando o passado, nós vamos deixar de construir o nosso presente. E quando nós deixamos de fazer no presente, nós deixamos de construir o nosso futuro. Porque o que nós vamos colher lá na frente, no nosso futuro, são as escolhas, são aquilo que nós estamos construindo hoje. Então, como é que eu vou construir o hoje, que eu vou viver lá no futuro, se eu estou olhando para trás, se eu estou vivendo do passado? Então, hoje é o que eu escolho fazer,
o que eu escolho plantar, o que eu escolho construir agora no presente, é muito do que eu vou viver no futuro. E até vou abrir um parênteses assim. Quem quer ir para o céu aqui? Só que o céu é futuro, não é? Céu é futuro. Só que para chegarmos no futuro, o caminho é o presente. Nós só vamos viver a nossa eternidade com o Senhor se nós escolhermos Jesus hoje. Não tem como eu querer, eu quero ir para o céu, tá. Só que o céu depende da nossa escolha hoje. O nosso futuro depende das nossas escolhas hoje. Então o céu é Jesus hoje, né? Se tem alguém aqui que ainda não optou, que ainda não decidiu por Jesus, é hoje. Hoje nós não sabemos do amanhã, não sabemos o que está por vir. Jesus é hoje para o nosso céu amanhã. Então, se eu escolho apenas olhar para o passado, eu deixo de construir o meu presente. E é tão interessante que a Bíblia, ela nos aconselha, através desses versículos que nós acabamos de ler, a não viver olhando para trás. Por que será que a mensagem do Senhor para nós hoje é essa? Será que o nosso coração está se inclinando para aquilo que já se foi? E não estamos olhando para o presente, e não estamos pensando no nosso futuro? E quando nós falamos em passado, eu sei que todo mundo aqui tem uma história de passado, né? Eu também tenho. Lembranças boas, lembranças ruins, né? Quem nunca teve um passadinho? Eu sei que se eu vou contar, vocês não acreditam. Alguns vão acreditar, claro. Vocês acreditam que eu tenho um cabelo assim, ó, vermelhão, com 2 mechas bem loiras aqui, piercing nos olhos, aqui na sobrancelha, aqui, vocês acreditam? Eu escondi essa foto para os meus filhos nunca verem, mas eu nada. Eu era maravilhosa, eu era muito obediente, eu era incrível para minha mãe. Gente, verdade. Eu tinha cabelos vermelhos, piercing nos olhos. Fui um pouco rebelde também. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas é verdade, brincadeira. Então todos nós temos um passadinho. Às vezes histórias boas, às vezes histórias, né, ruins. Quando eu falo do meu passado familiar, né? O meu passado familiar, como eu falei aqui na quinta-feira, quando a gente fez 21 anos de casado. Feira, viu? 21 anos. E eu falei um pouquinho da nossa história. Sim, no nosso lar, no nosso passado, nós tivemos um contexto de adultério, filhos fora do casamento. Meu pai tem 2 filhos fora do casamento. Violência doméstica. Meu pai bateu muito na minha mãe. Alcoolismo. Minha mãe quase morreu por conta do alcoolismo. E tantos outros traumas, tantas outras coisas que eu passei no meu passado, sabe? E eu sei que você também passou por muita coisa. Eu tenho certeza que quando nós pudermos sentar para conversar, eu sei que cada um aqui tem uma história para contar daquilo que você já viveu. Mas eu digo para você, eu não vivo olhando para isso. Eu não vivo revivendo essa dor. Um dia já doeu muito, é verdade, mas hoje não. Primeiro porque eu permiti o Senhor entrar e trabalhar no meu coração a respeito disso. E o Senhor me instruiu, né, a perdoar. Então eu perdoei o meu passado. Eu perdoei também pelas escolhas erradas que eu fiz na minha vida, eu também fiz. Então, às vezes a gente, não é só quando alguém nos fere, às vezes pelas próprias escolhas ruins que nós fazemos no passado, a gente não se perdoa. A gente não se acha digno de perdão. Não, a gente precisa se perdoar. Se Deus nos perdoa, por que nós não vamos nos perdoar daquilo que nós fizemos num outro momento da nossa vida? Então, eu perdoei sim o meu passado, as pessoas que me feriram, perdoei as minhas escolhas, também sei que fui perdoada, perdoei quem me machucou, e hoje são lembranças que eu vivi, mas eu sei, eu tenho essa convicção que me fizeram mais forte. Me fizeram muito mais forte hoje. Então, quando a gente fala em passado, nós também temos o outro lado, né? Nós também temos muita coisa boa que nós vivemos num outro tempo, no nosso passado, às vezes um passado mais distante e às vezes nem tanto, mas é passado porque já passou, né? Às vezes nós nos lembramos de um tempo de fartura, né? De boas condições financeiras. Porque nós tínhamos um bom trabalho, um bom salário.
talvez algo na nossa vida pessoal, a nossa vida ministerial. E por mais que foi um tempo muito bom, é passado, já passou e não dá para viver do que passou. Nós temos que viver hoje, o futuro. Não dá para viver o novo. O Senhor falou que Ele vai fazer uma coisa nova. Uma coisa nova, e não dá para viver o novo no modelo do passado. Porque às vezes a gente que dá opinião para Deus. Sabe, isso aqui já era bom. E se o Senhor continuasse fazendo assim? Se o Senhor melhorasse isso? Não dá para viver o novo no modelo do que já passou, do velho. O novo é novo. E o texto ainda continua. Eu li para vocês aqui o que está na minha Bíblia, porque aqui tem até um ponto de exclamação, assim, é uma empolgação quando o texto está sendo escrito, porque diz assim, ó: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Gente, está chegando, aguenta aí, Deus está fazendo uma coisa nova, já está surgindo, já está quase. O Senhor está chamando a nossa atenção para isso, né? Por isso tem até um ponto de exclamação aqui na palavra: estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. E nós estamos o quê? Olhando para trás. Ai, mas eu sofri tanto. Ai, mas me feriram tanto. Ah, mas eu fazia isso. Ah, mas eu tinha aquilo. Era tão bom. Ai, lá no Brasil. Quem nunca, né? Aí lá no Brasil eu tinha uma casa tão boa. Eu tinha um carro bom. Eu tinha um salário bom. Eu tinha um emprego bom. A minha igreja do Brasil, meu Deus. Olhando para trás. Ai, eu tinha um trabalho maravilhoso. Quem nunca? Eu sei. Quem nunca? Mas Deus está falando: eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a reconhecem? Não. Por quê? Porque nós estamos olhando para trás. E por isso nós não reconhecemos o que o Senhor está fazendo em nós, por nós, agora. O que Ele está fazendo agora. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Aguenta mais um pouquinho, irmãos. É para já. Deus está falando, já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto, mesmo que o novo de Deus para você pareça impossível, assim como abrir um caminho no deserto, Deus vai fazer. Porque você consegue, né? Mentalize aí, um deserto. Um deserto é só areia, é só poeira. Você não vê nada vivo, você não vê caminho, você não vê para onde ir, não é verdade? Deserto é um lugar que nos deixa sem saber para onde ir, sem estrutura. E o Senhor está falando para nós hoje que até no deserto, sabe, até aquilo que você acha que é impossível acontecer, até no deserto Deus vai abrir um caminho. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Não se preocupe. Aquilo que você acha impossível, Deus está falando: eu vou abrir um caminho. Para nós era impossível, como eu falei, a igreja está aqui hoje. Meu Deus, Deus abriu um caminho, Deus moveu. E eles estão aqui hoje, graças a Deus. Eu acredito que não só eu me alegro com isso, vocês que estão aqui hoje desfrutando, né, dessa igreja, desse tempo, também se alegram com aquilo que Deus fez. Deus abriu um caminho no deserto. E onde não tem mais jeito, não tem saída, Ele vai fazer. Sabe aonde está seco? Sabe aonde você acha que não tem jeito? Aonde você acha que já morreu? Deus diz que Ele vai brotar água. Ele vai trazer rios no ermo. Assim como essa figura. Aqui é o deserto, Deus abriu um caminho. No deserto tem água? Não tem. No deserto não tem água, mas Deus vai fazer o quê? Ele vai trazer rios no ermo. Ermos é um lugar deserto, sem vida. Deus vai trazer vida aonde você acha que está morto. Deus vai trazer, vai fazer brotar água aonde a gente não vê saída, a gente acha que não vai acontecer, que é impossível. E Deus está falando sim, que vai fazer rios no ermo, vai trazer vida, porque água é vida. O deserto não tem vida porque não tem água. Mas quando diz que Deus vai colocar água no deserto, é porque Ele vai trazer vida. Deus está fazendo algo novo.
algo grande em nosso meio. Só que hoje o que o Senhor fala para nós: esteja pronto. Esteja pronto. Porque é preciso estar pronto, irmãos, para acessar o novo de Deus. Ele vai nos dar instrução, não é verdade? Como? Através da sua palavra. A palavra que é ministrada sobre nós. Por isso que se você ficar lá na sua casa, perder a oportunidade de estar aqui, você vai perder a instrução do próximo passo. O Senhor ministra sobre nós a sua palavra, aonde? Quando nós estamos aqui. Porque eu tenho certeza que você não prega para você lá na sua casa. E é tão bom quando Deus usa alguém para falar o nosso coração. Mas aonde é que o Senhor derrama a bênção, onde é que o Senhor fala? É quando nós estamos aqui. Então o Senhor vai, através da sua palavra, que é ministrada sobre nós, nos dar a instrução. A resposta está na palavra. A resposta é a palavra. Quantas instruções o Senhor tem revelado para nós nos últimos dias? Quantas instruções? Quantas palavras o Senhor tem trazido para nós de um novo tempo? Quantas coisas o Senhor tem falado para nós? Esses dias eu estava assim pronta para tomar uma decisão. Pronta mesmo. Falei, ai meu Deus, eu não aguento mais. Acho que eu já cheguei no meu limite e eu não vou suportar. Claro que a gente não faz nada sem que Deus responda. E eu em oração pedi para o Senhor uma direção, uma resposta. E eu vim aqui quinta-feira num culto e o Senhor disse para deixa eu lembrar aqui, continuar em Lodebar, né, pastor? Foi o pastor que ministrou a palavra sobre a casa de Mequias, Maquir, casa de Maquir, e que era para continuar em Lodebar, até que o Senhor mandasse a instrução, até que o rei viesse nos buscar para assentar à mesa. Então eu entendi que não era tempo da decisão que eu ia tomar. E como que eu descobri isso? Sendo ministrada, instruída pela palavra. Então é a palavra que nos instrui. Qual é o próximo passo? O que é que temos que fazer? E o que eu percebo que hoje o Senhor quer ir um pouquinho mais profundo conosco. O Senhor quer ir mais profundo conosco hoje. E eu queria aqui fazer uma pergunta. Olha, eu nem sabia que o Boaz ia estar aqui hoje. É o que você daria uma bicicleta para o Boaz andar? Não. Agora não, não é? Pastor, daria o carro para o Estevão sair com o carro? Vocês dariam? Eu também não. Eu também não. Sabe por quê? Para você ainda não. Só depois do cartãozinho. Tá quase. Vou pensar. O Senhor está fazendo uma coisa nova, né? Mas o Senhor também está nos preparando para receber algo maior. Então, o que o Senhor diz para nós hoje, esteja pronto. Esteja pronto, o Senhor não vai te dar nada daquilo que você não é capaz de suportar. Aquilo que você não vai conseguir carregar, o Senhor não vai entregar para você. Esteja pronto. O Senhor, lá em Mateus 9, 16, 17, eu vou ler por aqui, ó. O Senhor não põe remendo novo em roupa velha. Achamos que o novo de Deus vai ser uma continuação, que será algo que eu já tenho e que o Senhor vai melhorar. Não, queridos, não. O Senhor está falando para nós hoje, é algo novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para os que o amam. Nem olhos viram, não é o que você está pensando, não é o que você está planejando. Faça os planos, apresente diante de Deus, mas não é aquilo que você está achando. O Deus está falando que é algo novo, Ele não vai melhorar aquilo que você já tem, Ele vai fazer algo novo. Aquilo que você olha assim, meu Deus, isso aqui eu nunca me imaginei fazendo. Pois é, Deus vai te capacitar para fazer. É algo novo, algo que você ainda não viu. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. É algo novo. O Senhor, Ele não põe vinho novo em odres velho. Sabia disso? Sabe por quê? Porque senão o odre ele vai romper. O odre ele não vai suportar. O Senhor é tão bom conosco, querido, que Ele nos prepara para suportar aquilo
que Ele vai nos entregar. O Senhor não é inconsequente, que vai entregar para nós aquilo que Ele sabe que vai nos fazer se perder, aquilo que não vamos suportar, não vamos aguentar. Não, o Senhor, Ele vai nos preparar para suportar aquilo que Ele vai nos entregar. Se não estivermos preparados para receber o vinho novo do Senhor, perde-se o vinho e o odre. Não fica nem a bênção e nem você. Rompe tanto o que vai ser entregue, quanto quem vai receber. Sabe que algumas coisas a gente olha e a gente às vezes se questiona por que na nossa vida ainda não aconteceu? Porque nós não estamos prontos para receber. Nós não estamos preparados para suportar aquilo que o Senhor vai fazer. E primeiro, então, Ele nos prepara para receber. Se nós tivermos acesso ao novo de Deus antes de estarmos preparados, nós arrebentamos. Já vi muita gente se perder na bênção. No Brasil era muito comum a gente ver isso, o pastor vai lembrar. Deus abençoava o irmão com uma chácara, comprava uma chácara nova, e o irmão sumia da igreja. Sei que eu já fui numa chácara dessa, uma benção, um lugar lindo, maravilhoso, mas o irmão arrumou tanta desculpa, e ele não tinha mais tempo para estar na igreja. Por quê? Porque ele não estava preparado. Ele amou mais a bênção do que o abençoador. Tem gente que compra um carro novo, e é tão bom, e glória a Deus por isso, e Deus vai abençoar muitos carros novos aqui, em nome de Jesus. Mas você não vai, você vai passear, eu vou passear hoje, mas eu vou depois de estarmos aqui, depois do culto. Primeiro nós honramos ao Senhor. Honramos ao Senhor. Não tem problema você sair com a sua família. Nós fazemos muito isso, vocês sabem, muito mesmo. Mas nós nunca deixamos de estar diante do Senhor. Então, quando o Senhor te abençoar, e o Senhor vai abençoar muita gente aqui, fiquem bem-sucedidos em nome de Jesus, amém? Fiquem bem-sucedidos. Eu profetizo bênção de prosperidade sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre a nossa casa. Fiquem bem-sucedidos, mas não esqueçam dele. Não esqueçam de onde veio, que quem te preparou, quem abriu o caminho, quem te capacitou para chegar lá. Não esqueçam de quem te abençoou. Priorize o Senhor. Mesmo diante dos dias bons, priorize o Senhor. E eu sei que o Senhor tem falado muito conosco a respeito de algo novo. Promessas daquilo que Ele vai fazer. Mas o Senhor tem também trazido palavras de amadurecimento para a igreja. Nos últimos dias, domingo passado, a pastora Jéssica pregou também esses dias um tempo de amadurecimento para a igreja. E maturidade. Nós precisamos de maturidade para receber o novo do Senhor. E o que é amadurecer? Amadurecer é estar pronto, não é verdade? Um fruto, quando ele está maduro, é quando ele está pronto para comer, para a gente desfrutar. Então, é estar pronto, não é antes e não é depois. É no ponto, é estar preparado, alinhado, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Maturidade, o Senhor vai nos amadurecer, vai nos deixar pronto para receber aquilo que Ele tem para nós. Deus, Ele vai nos dar a medida daquilo que conseguimos suportar. Mas não se esqueça de algo muito importante que o Senhor falou ao meu coração. Que ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Você que é casado, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. E o pastor contou uma história muito abençoada na semana passada, na pregação, sobre o cavalo. Acho que a maioria estava aqui, sobre que é um burro. Aí eu fui de um cavalo. Tá vendo como eu prestei atenção? Um homem precisava, ele tem uma missão de chegar, né? É o cavalo. Ah, então, tá vendo? É o cavalo, pronto. Não estava tão desatento assim. Ele tinha uma missão de chegar num outro reino, né? E quando ele chegasse até lá, ele ia receber um prêmio. Ele ia receber uma bênção quando chegasse do outro lado. Porém, o que ele não sabia é que cuidar bem do cavalo fazia parte se ele ia receber a bênção ou não.
E esse homem tão focado em chegar do outro lado, tão focado em chegar lá para receber o prêmio dele, ele não cuidou do cavalo. Ele não olhou para o cavalo, ele não olhou para quem estava levando ele até a bênção. E o cavalo morreu, ele perdeu o cavalo. Então, queridos, mais importante do que onde você vai chegar é cuidar de quem te ajuda a chegar. Esse homem se focou tanto na bênção, tanto em chegar, que ele não olhou para quem estava com ele no caminho, quem estava ajudando ele a chegar num lugar. E eu acho que serve muito para nós como marido e mulher, né? A gente saber que nós temos um objetivo como família, como casal, nós temos um alvo, mas ninguém constrói nada sozinho. E se nós não cuidarmos de quem está do nosso lado, nós não vamos receber a bênção lá na frente, pode ter certeza. Se nós não honramos quem está conosco na caminhada, nós não somos dignos de ser abençoados. Se nós matamos o cavalo, nós matamos aquele que está conosco na caminhada, nós não somos dignos de receber o que o Senhor tem para nós lá na frente. Então cuide, honre quem te ajudou a chegar. É sermos gratos com quem está conosco. Pessoas são mais importantes do que coisas. Mesmo que você tenha um grande objetivo, um grande sonho, nunca se esqueça, pessoas são mais importantes do que coisas. Isso é maturidade. O Senhor está ensinando para nós sobre honra. Isso é maturidade. Honrar quem não largou a sua mão é gratidão. Sabe quantos casamentos se acabam quando o casal chega numa vida financeira melhor? Eu tenho certeza que você já ouviu algo sobre isso. E até essa semana eu estava conversando com o meu gerente do trabalho sobre alguém que conhecíamos e essa pessoa se divorciou e ele ficou assustado assim. E eu falei assim, não sabia que dizem que há muitos casais que vêm para Portugal e se divorciam? Isso é uma maldição, mas dizem mesmo que muitos casais se divorciam quando chegam aqui em Portugal. Tanto alguns porque não têm maturidade para lidar com os desafios, porque há desafios. A gente passa por tanta dificuldade, por tantas coisas, as coisas saem totalmente do nosso controle. Tantos outros que quando por primeira oportunidade tem uma vida melhor, larga quem estava com ele na caminhada. Isso é muito comum. Então isso serve para nós honrar quem não largou a sua mão. Isso é gratidão. E em tudo. Em todas as áreas da nossa vida, não só no casamento, nós como igreja, nós como amigos, nós como tudo, isso é muito importante para nós. E ser grato pelo que nós temos hoje. A pastora pregou esses dias sobre isso, sobre agradecermos contentamento, agradecermos aquilo que nós já temos hoje, mas sem deixar de crer no que o Senhor fará amanhã, porque Ele está fazendo algo novo. Ele vai fazer uma coisa nova. Se nós não cuidarmos do que temos hoje, como estaremos prontos para receber algo maior, algo melhor? Para hoje é valorizar o que temos para acessarmos algo maior. Valorizar o que eu tenho hoje para acessar algo maior. Maturidade, queridos, ela vai nos conduzir para o novo do Senhor, porque o Senhor diz que Ele vai fazer à medida que estivermos prontos, e a maturidade faz parte desse processo. Estarmos prontos é termos maturidade para suportar aquilo que o Senhor vai entregar em nossas mãos. Maturidade, ela vem acompanhada de responsabilidade. Responsabilidade. Maturidade é ter responsabilidade. Maturidade é ter palavra. Nós como servos do Senhor, a nossa palavra ela tem que ser sim, sim e não, não. Honrar a nossa palavra. Sabia que as pessoas, às vezes elas não estão olhando para o que você faz aqui dentro da igreja, mas como você age lá fora, como você se comporta, se você tem palavra, se você honra aquilo que você faz. Então, maturidade, ela vem acompanhada de responsabilidade e ter palavras. Ter palavras, seja um homem e uma mulher de palavra, isso é maturidade. Se você prometeu, cumpra. Prometeu, cumpra. Isso é maturidade. Se comprometeu, então faça. Emprestou, devolva. E eu preparando essa palavra, eu falei assim, meu Deus, tem um Tupperware da Emily lá em casa, tem um
da pastora Jéssica, mas eu vou devolver, eu juro. Eu estava esperando fazer alguma coisa para devolver alguma coisa dentro, mas eu vou devolver, tá? Se emprestou, devolva, né? Se comprometeu, faça. Cuidado, queridos, com o que sai da sua boca. Pensar antes de falar. Pensar antes de responder. Sabe por quê? Quem fala o que vem na boca é criança, sabia? Eu não consigo segurar a boca do Davi. Gente do céu, tenho até medo. Eu tenho até medo, meu Deus, porque criança fala o que vem na boca, o que ela está pensando, mas nós não, nós somos maduros e nós temos que pensar antes de falar. É aquele respira, pensa, não responde na hora, pensa um pouquinho. Mensagem, quando a gente recebe mensagem, às vezes você fica assim, ai meu Deus, dá uma vontade de falar a primeira coisa que veio. Só que se a gente falar, a gente vai arrebentar o outro e depois vai se arrebentar também, vai se arrepender, não é? Então é pensar. E às vezes a gente não vai nem responder, não tem problema, viu? Que às vezes é melhor não responder do que arrebentar o outro com a nossa resposta. Então é pensar um pouquinho antes de falar, pensar um pouquinho antes de responder. Isso é maturidade. Nem todo lugar serve para nós. Sabiam disso? Nós, como servos do Senhor, nem todo lugar serve para nós, nem todo ambiente é para você, nem todo lugar cabe você. E sabe um conselho? Não queira caber aonde você, não queira entrar onde você não cabe. Nem todo ambiente é para você. A maturidade, ela vem acompanhada de responsabilidade. Deus vai fazer, mas esteja pronto para receber. Eu sei que hoje o Senhor falou assim, vou fazer, mas vai ter que aprender. Ele subiu e desceu a gente um pouquinho, a gente ficou empolgado, Deus vai fazer, eu creio. Mas ele falou assim, baixa a bola, porque antes de fazer, eu vou preparar vocês para receber. Então o Senhor, Ele nos prepara para receber o vinho novo. Esteja pronto para receber. Esteja pronto. O que é estar pronto? Estar pronto é quando nós colocamos em prática a palavra que é lançada sobre nós. É praticar a palavra, ouvir e praticar. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje você não trate nenhum culto a partir de hoje como uma simples palavra que você ouviu e quando você sair daqui para fora, você não vai mais lembrar. Eu quero que você lembre da palavra. Sabe por quê? A palavra, ela vem para nós e no momento certo, ela cria vida. No momento certo, a palavra, ela nos consola, ela nos conforta. A palavra que a Emily pregou na quinta-feira, para quem não viu, vai lá no YouTube. Todos os cultos ficam lá gravados. Você tem a oportunidade de receber uma nova porção, mesmo que você não esteve aqui. Foi a palavra que sustentou naquele momento de dor, né? Porque vocês sabem, nós perdemos o meu sogro essa semana. E foi um momento muito difícil, só que é como se veio aqui a notícia, a palavra entrou pelo outro lado. A notícia entrou de um lado, a palavra entrou por outro lado. Porque apesar de doer, apesar de ser tão difícil, continue fazendo, continue reconstruindo os muros. Você tem uma coisa grande para fazer, uma grande obra, não pare. Então não pare por conta da dor, não pare por conta de nada. Porque o Senhor colocou algo para construirmos, colocou nas nossas mãos. E se nós pararmos porque aconteceu isso, se nós pararmos porque aconteceu aquilo, a obra que o Senhor entregou nas nossas mãos vai ficar parada, ela não vai ser concluída. Então a palavra, ela vem no momento certo. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que a palavra que está sendo liberada hoje sobre nós, no momento certo, ela vai germinar. Que seu coração realmente esteja como uma terra preparada, uma terra fértil, preparada para que a semente que hoje está sendo lançada, ela venha ter vida. Para que você, quando sair, não se esqueça daquilo que o Senhor falou que vai fazer. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Todas as promessas do Senhor, Ele cumpre sobre nós. Então, no tempo certo, essa palavra, ela vai criar vida no seu coração. Então, hoje o Senhor, Ele nos prepara para suportar o vinho novo. Você não vai romper. O vinho não vai se perder.
Sabe por quê? Porque hoje o Senhor te dá estrutura. Estrutura, saia daqui com a palavra, mas cumprindo aquilo que o Senhor orientou. Hoje o Senhor nos dá uma instrução. Nós vamos cumprir a instrução do Senhor, andar no caminho que o Senhor está trilhando para nós hoje, para que nós possamos colher da bênção do Senhor, do novo do Senhor. Ele vai fazer à medida que nós estivermos preparados. Então assim, hoje o Senhor nos dá a estrutura, e assim como o couro tem que maturar, hoje o Senhor Ele está nos maturando para estarmos prontos para receber o novo da parte dEle. O Senhor hoje Ele está nos preparando para suportar aquilo que Ele vai fazer. Enquanto eu preparava essa palavra, o meu coração se enchia de alegria, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não estou falando da minha boca. Sabe quando cada um de nós vem aqui trazer uma palavra, eu não consigo falar aquilo que eu estava pensando durante a semana, aquilo que eu tenho vontade de falar para vocês, eu não consigo. Nós buscamos no Senhor. Cada um que prega a palavra aqui vai diante do Senhor, para que o Senhor entregue uma palavra, porque eu sei que se eu fosse falar, eu não tenho nada de bom para dividir com vocês, eu não tenho nada disso para falar para vocês, a não ser as minhas experiências. Isso eu dividi com vocês porque é de mim, mas o resto é o Senhor. Então eu creio que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer algo novo, algo grande, mas esteja preparado. O Senhor está te maturando para que você esteja pronto para receber o algo novo. E eu sei que você vai testemunhar essa palavra aqui. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso favor e nós vamos testemunhar, é verdade. Eu me dispus no trabalhar do Senhor, o Senhor me preparou e eu recebi aquilo que Ele disse que tinha preparado para mim. E sabe, queridos, só vive o novo quem suporta o processo. Se na primeira a gente parar, a gente nem vai saber que novo é esse. Se nós não suportarmos viver o processo. O processo é o quê? O processo é o nosso dia a dia, é a nossa caminhada, é as dificuldades que vêm quando a gente não está esperando, as adversidades, isso é o processo. Só que se nós não suportarmos o dia difícil hoje, nós não vamos estar prontos para receber o novo de Deus. Deus, eu sei que não só eu acredito, mas muito de nós, Deus está espremendo. Deus às vezes esmaga. Mas não fique triste com isso. Quando Deus estiver te espremendo, quando você pensa que não vai suportar, é porque Deus está te preparando. É porque o novo já está chegando. Quanto mais Ele te espreme, quanto mais Ele te esmaga, mais perto o novo está. Por quê? Porque está mostrando para nós que Ele está trabalhando em nós. Que Ele está nos maturando, que Ele está nos amadurecendo para receber o novo que Ele tem para nós. Não olhe para trás. Essa é a palavra do Senhor para nós. Não olhe para trás. Esqueça o passado. Eis que tudo se fez novo. É uma coisa nova. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. O passado está lá atrás. O que você viveu é lá atrás. Eis que tudo se fez novo. Não olhe para trás. O que o Senhor tem para nós é algo grande, inigualável, é desconhecido. O Senhor tem coisas grandes para operar na sua vida. Que o seu coração hoje seja essa terra fértil, preparada para dar vida a essa palavra. Que o Senhor hoje fale com você aonde é que Ele precisa ainda amadurecer. Eu quero que você feche os seus olhos para ouvir essa canção, mas com convicção. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Deus está fazendo algo novo na minha história. Ouça essa canção um pouquinho.